Olá, gente! E nesse vídeo a gente segue aqui com mais uma atualização sobre o caso do ator da Rainha das Lágrimas, o Kim So-hyun, e da atriz falecida Kim Se-ron. São alguns pontos de avanço nessa história que foi abalada com as últimas revelações que você pode conferir nos vídeos que já tem sobre este caso e que a gente está fazendo a cobertura a pedido de vocês mesmos. Para relembrar alguns fatos ou ficar por dentro, é só ir na playlist Notícias da Coreia do Sul ou Kim Se-ron. Hoje a gente vai falar sobre a fan-meeting do ator, uma coletiva de imprensa de última hora por parte da família da atriz para aprovar alguns pontos e outras informações que não estão em sites, mas que está circulando por aí e que vão explodir muitas cabeças. Por isso eu peço que você assista até o final e depois já deixa sua curtida, compartilhe e também deixe a sua impressão nos comentários, porque o canal também é feito com a sua primeira impressão. Então já se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notícias exclusivas vindas diretamente da Ásia. Olá, minha querida audiência de todos os lugares do mundo. Eu agradeço o apoio e o carinho de todos vocês, sempre. Já vamos direto ao assunto porque o furacão tá passando e é muita coisa pra gente absorver. Mas eu vou tentar passar da melhor forma possível, sempre dando, o meu melhor. E agora a gente tá aí passando por esta onda coreana de fan-meeting, E vocês vão conhecendo o jeitinho real de cada um. E para minha audiência em Taiwan, eu sei que vocês estavam na expectativa da fan-meeting mais aguardada do ano, que ia ser a primeira aparição do ator Kim So-hyun no meio do olho do furacão. Mas as notícias não são tão boas. Enquanto existia uma expectativa de ver o ator e de como ele estaria e se ele ia conseguir se recuperar sua imagem diante de tanto escrutínio, a família da atriz segue fazendo seus barulhos, exigindo a aparição do ator nos termos que eles mandaram ele fazer. E o fan-meeting até então estava confirmado, mas caso fosse cancelado, o ator perderia cerca de $1 milhão. Ironicamente, parecido com o valor do estrago do acidente de Kim Se-ron. Bem, o evento de fãs do ator coreano Kim So-hyun em Taiwan foi cancelado. De acordo com o artigo, no dia 25, a 7-Eleven de Taiwan, organizadora do evento, anunciou nas redes sociais que o evento para fãs de Kim So-hyun, que estava programado para o dia 30 de março, foi cancelado. E o motivo? Porque o próprio Kim So-hyun não vai poder comparecer devido a conflitos de agenda. A 7-Eleven convidou o ator para realizar este encontro de fãs, anunciando 200 participantes por meio de sorteio. O ator também estava programado para comparecer a Kaohsiung Cherry Blossom Festival, até porque aqui na Ásia, esta semana começa a floração maravilhosa das sakuras, que são as flores de cerejeira, em toda a Ásia, então eu imagino como que o evento ia ser lindo. Embora os organizadores tenham dito que não haveriam mudanças, após estes incidentes, a mídia local está relatando que o ator não vai mais comparecer. Os organizadores do evento disseram assim: pedimos sua compreensão de que Kim So-hyun não vai poder comparecer ao evento da fan-meeting devido a ajustes na agenda, causando inconveniência aos membros. Os ingressos para o evento também passaram por um processo de reembolso. E em meio a tudo isso, pro lado da família da atriz teve uma reviravolta. Apareceu um terceiro ex-namorado e um marido, que ninguém sabia que existia, Nem a própria família, talvez. E cada um saiu falando uma coisa. A família ficou atordoada porque agora foi a vez deles de sofrer uma contradição, porque eles disseram que não sabiam do namoro, não sabiam que tinha casado e agora também eles não sabiam que ela tinha um terceiro namorado. Mesmo que o marido tenha dito que foi no funeral e há fotos que parecem comprovar isso, Um detalhe que as chinesas verificadoras deixaram escapar. Mas passado o susto, eles continuam a investir e insistir para que o ator confesse o namoro quando a atriz era de menor. Mesmo que ela tenha tido outros namorados depois e até casado, até parece assim que marido é só um mero detalhe, O ex de anos atrás parece ser o único responsável por toda a tristeza. Podia ter outros namorados e até marido. Parece que ela continuava sozinha com seus problemas. O divórcio, que foi algumas semanas antes da atriz falecer, também parece que não teve nenhum efeito na filha, segundo a narrativa da família, que parece que sabia que o marido foi no velório, mas que reclama que o ator que não foi. A mesma reclamação sobre a agência dele, que não tinha mais a ver com a atriz, mas mandou uma coroa de flores e um funcionário presencial
Mas eles não gostaram, eles queriam que quem comparecesse fosse o ator. De acordo com o meio de comunicação Han Ki-young, eles relataram que o representante legal da família enlutada vai dar uma entrevista coletiva no dia 27 de março, e eu vou ficar de plantão para passar para vocês. Eles prometeram não apenas falar, mas também divulgar evidências que vão confirmar o relacionamento de Kim So-hyun e a sua filha, ainda adolescente, com 15 anos. Isso é crime na Coreia do Sul? Bem, na época, se foi consensual, não era crime, até porque a menina morava com os pais. Por isso a família não está processando o ator. A família declarou anteriormente que ia fazer uma análise forense digital em fotos antigas e a expectativa está, que eles vão mostrar o resultado desta análise. Também anunciar a ação legal que vai ser tomada em relação à disseminação de informações falsas direcionadas à família de Kim Se-ryong, provavelmente contra aquele youtuber. Mas também do lado da família aconteceram outros fatos. Em uma revelação chocante, a mãe de Kim Se-ryong é acusada de ter liderado o seu rompimento com o ex-namorado. Num áudio compartilhado pelo youtuber lá da extrema esquerda, este áudio é de 2023. E tem alguém que diz ser a Kim Se-ryong compartilhando uma história que a mãe interferiu no namoro da filha. Quando a atriz estava filmando o seriado Cães de Caça da Netflix, ela relatou para alguém que foi vítima de perseguição de 2 homens. Então guarda bem essa história, que lá no final vai ter a cola dessa história. Mas o seu namorado na época suspeitou que na verdade ela estava traindo ele com um deles. De acordo com o áudio, a atriz disse: "Quem plantou essa ideia de traição foi minha mãe." Ela acusou a mãe de ligar para ele e encher a cabeça dele com supostas mentiras. Mas qual foi o motivo para isso? Para sabotar o relacionamento deles. E ela disse que terminou o namoro por causa das pressões da mãe e ainda acusou a mãe de acessar sua conta e enviar fotos na sua conta do celular. Mas este celular dessa menina era disputado, né, gente? Embora ela não tenha especificado de quais fotos ela estava falando, provavelmente seriam fotos com poses que indicariam alguma infidelidade, levando ao término do namoro. A atriz termina o suposto áudio dizendo: "Agora tá tudo uma loucura. Eu acho que a minha mãe odeia o fato de eu ter um namorado." Mas quem que era esse namorado? De acordo com o último vídeo do Garocero, que é o outro canal rival, é o que ajuda a família, o namorado em questão supostamente se chama Lee Chan-hee, um cidadão coreano nascido em 99 em Incheon. O vídeo ainda afirmava que ele tinha ambições de se tornar uma celebridade e mesmo com o término, eles continuaram uma amizade, supostamente continuaram a contactar a atriz na esperança de ganhar uma ajuda para entrar na indústria do entretenimento. Também surgiu na internet de uma forma viral de que uma celebridade, o atleta Cho Sung-hoon, que participou até como um dos protagonistas do reality show Batalha dos 100, tinha pago o funeral da atriz, visto que a família alegou que não tinha condições de arcar e havia recebido ajudas de terceiros, ao ponto da cerimônia ter sido liderada pelas suas irmãs mais novas, as atrizes Kim Yaron e Kim Hye-ron, que assumiram o papel de principais enlutadas, recebendo as pessoas e não os seus pais. Porém, esta notícia que foi divulgada em sites de mídia até então não era verdade. A agência do atleta desmentiu. Também tem alguns amigos que até então muito se perguntavam por onde andavam esses amigos, né? E eles têm feito lives independentes e compartilhado as suas histórias na época com a atriz. Informações que às vezes são usadas pelos 2 youtubers, dependendo do lado que se apresente. Num dos lados, fala sobre a família, alegando que as dificuldades financeiras que a atriz passava até então não era por causa da multa do acidente ou pressão da agência, mas sim por consequências das escolhas da família na época da pandemia. Os pais de Kim Se-ryong abriram um restaurante Malatang em 2021, mas o negócio faliu em apenas 2 anos, em 2023. Foi relatado que a Kim, ela havia apoiado financeiramente o empreendimento e ela assumiu a total responsabilidade pelo sustento da sua família a partir daquele momento, e é por isso que é tão mencionado que ela era a principal mantenedora da família. Durante esse período desafiador, foi por isso, e não pela multa do acidente do carro, que a Se-ryong supostamente assumiu um trabalho de meio período na cafeteria e foi então que ela se tornou alvo da perseguição dos 2 homens. Um deles supostamente diagnosticado com esquizofrenia e hospitalizado
mentalizado, mas a situação deixou Kim no estado emocional profundamente instável. E aí volta para aquele áudio que eu mencionei para vocês, aí a cola do assunto. Um dia ela reclama que ela namorava e teve essa perseguição desses caras, mas a mãe se meteu aproveitando para afastar o namorado e ele acabou achando que ela estava traindo ele. Para fazer a vontade da mãe, ela desmancha o namoro, mas mantém a amizade. Depois ela conhece o marido nos Estados Unidos, continua mantendo contato com este ex-namorado e algumas semanas depois do divórcio, ela se vai no dia do aniversário de Kim So-hyun.